Então, bom dia aí, pessoal. Então, hoje é o momento da aula, onde eu vou mostrar como é que a gente vai utilizar a fresadora CNC, e eu vou tratar aqui agora, quais serão os passos? Eu vou tratar aqui agora desde a preparação do arquivo no FlatCam até a aplicação dele na CNC usando o Candle. Então, eu gostaria de agradecer aí ao pessoal da UNB que disponibilizou o laboratório para a gente poder fazer isso, e também a alguns parceiros que estão ajudando, que no caso é a EletronJun, que é a empresa júnior de eletrônica daqui da FGA. Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu não vou entrar no assunto de como fazer o arquivo Gerber, tá? Estou considerando aqui que vocês já sabem utilizar aí o Eagle, o EasyEDEAL, alguma dessas ferramentas para a criação do Gerber. Mas uma vez que você já tem ele, vamos agora abrir o FlatCam. Lembrando, a abertura desse aqui está um pouquinho diferente, porque eu resolvi utilizar a versão da Branch principal mesmo. Vocês viram aí meu tutorial de instalação, onde tem lá aquela versão beta, do 8.995. Eu preferi usar a padrão que tinha lá, porque eu estava tendo algumas dificuldadezinhas com a versão mais nova. Então eu preferi usar essa logo. Então é o seguinte, uma vez que você já tenha em algum arquivo, ou já tem os arquivos Gerbers, você vai extrair eles, geralmente quando você pega dessas ferramentas como o EasyEDEAL, ele vem zipado. Então você vai vir aqui, você vem aqui em File, Open. Você pode usar as teclas de atalho, como o Ctrl G ou Ctrl E. Vamos aqui pegar, no caso, o Ctrl G. E você vai procurar o seu projeto. No meu caso, como ele viu aqui no meu histórico, já tem aqui. Vamos aqui em ver todos os arquivos. E assim você pode pegar e ir puxando um por um, para você ir vendo o que cada um é. Mas no nosso caso a gente vai, como eu já sei exatamente qual que vai ser esse aqui, bottom layer. Vamos dar o open aqui. Aí ele deu essa cor aqui por opção, mas você pode tirar. Você vem aqui, coloca o default, ele fica esse verde meio coisado. E o que acontece? Esse aqui, todas essas partes que estão nesse verde, meio esquisito, é justamente a área onde vai ter o cobre. Porque você já pega a plaquinha virgem, ela é toda folhada em cobre, e onde tem essas trilhas de fora aqui, onde tem esse gap entre elas, é onde a fresadora vai passar para retirar o cobre. Só que tem uma coisa, essa aqui é a de baixo, a camada de cima eu não coloquei nada. Isso aqui foi um circuito super simples que eu fiz com a T-Mega para eu conseguir fazer um tipo de programador entre eles. Mas enfim, considerando que essa aqui é a camada de baixo, é aconselhável que você faça um espelhamento, mas é aconselhável que você faça um espelhamento. E observando a plaquinha e o resultado final que eu desejo, eu vou fazer um espelhamento no eixo X. Então, eu já tenho as teclas de atalho aqui integradas na ferramenta, que basta você apertar X, ele vai espelhar no eixo X, e se você apertar Y, ele espelha no eixo Y também. Eu vou manter o espelhamento aqui só no eixo X. Ok? Lembrando que isso aqui é uma placa super simples que eu tô fazendo, e as dimensões desse circuito aqui é de 4,5 por 4,5, só que a menor placa que eu tinha para poder comprar era de 5 por 5. Agora a gente vai fazer algumas pequenas configurações aqui, que é o seguinte: a gente vai setar para a ferramenta entender onde é que é a verdadeira origem de onde vai ficar a ferramenta do Candle. Então nós vemos aqui em Set Origin. Isso aqui é uma parte da placa que está vaga, que não está sendo assim utilizada. Aí eu vou colocar a origem como mais ou menos aqui. E você deve ter essas coisas em consideração, por quê? Porque quando você for colocar ela na fresadora, você tem que ter um espaço onde a agulha, onde a broca vai poder passear, digamos assim. E além disso, você tem que tomar outros cuidados na hora lá, porque tem algumas outras problemáticas que devem ser consideradas e que a gente vai trabalhar aqui no FlatCam para depois aplicar lá. Como, por exemplo, a maior parte dos tipos das brocas, não são aquelas brocas retinhas, elas têm um ângulo, é tipo assim, um triangular com a ponta com uma medida ideal. Mas a verdade é que quanto mais você vai controlando a profundidade onde ela vai perfurando para fazer as trilhas, isso acaba engordando esse espaço do gap, e a trilha no final das contas fica muito fina, muito fina.
dependendo de se você não fizer um controle bom. Então, bora lá. Vamos, antes de pegar aqui as propriedades e fazer, vamos abrir uma ferramenta aqui em Tool, e ele tem uma ferramenta de calculadora, bem aqui, Calculators. Aí, olha só, ele aqui, V-Shape Tool Calculator. Isso aqui que a gente vai utilizar para poder aí ter, em média, assim, qual que seria o diâmetro real da sua broca ao longo do que ela vai se aprofundando na placa para fazer o furo e assim fazer a trilha, né? Porque o diâmetro, por exemplo, que a gente tem aqui, a informação é de que ela é 0,01 e o ângulo, se não me engano, também é 30 graus. Pode variando, na verdade. E o corte que a gente quer fazer, que é o quanto que a gente quer se aprofundar, lembrando que ele é negativo, tá, gente? Vocês têm que considerar isso. Então, menos 0,1 é um pouquinho, lembrando que ele está em milímetros, tá? É um pouquinho demais. Que a gente costuma colocar aqui é isso. Então, o que ele vai interpretar como diâmetro verdadeiro da ferramenta é esse daqui calculado. Entendeu? Que ele aponta para você com base nesses valores. Se eu quiser colocar... Eu não pensei nisso antes. Aí. Não dá. Com esses valores aqui, ele vai te apontar isso daqui. Que esse aqui é como se fosse assim, o diâmetro verdadeiro da sua broca. Tá? Considerando assim, mais ou menos isso. Nesse trecho aqui, então, você pode utilizar esse valor aqui como se fosse um diâmetro real no seu equipamento, né? Que você vai utilizar nos próximos passos. Eu vou fazer diferente. Porque nesse gap que eu coloquei aqui no meu programa, ou no meu projeto no EasyEDA, eu considerei esse gap aqui de 0,3. Né? Então eu sei que se eu colocar esse aqui, por exemplo, ele vai fazer meio que 2 passadas nessas trilhas. E assim, de forma empírica, eu não gostei do resultado que ficou essas 2 passadas. Essas trilhas aqui, muitas ficaram muito finas. Como eu não gostei do resultado, o que eu vou fazer? Eu vou, nesse projeto aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou considerar a broca que ele vai utilizar aqui, o tip diameter, como 0,3, mas eu vou ter um controle melhor, mais fino nesse cut Z aqui. Ok? Eu vou colocar a profundidade como 0,08. 0,8. Entendeu? Então, bora lá. Isso aqui vai desaparecer, tá? Isso aqui não vai influenciar nenhuma configuração, mas a partir de agora, o que a gente mexer aqui vai. Então você seleciona aqui o Gerber. Uma coisa que eu esqueci de falar. Para você fazer os furos, onde estão os pontos, né? Você também vai exportar. Você pode aqui em Open File e abrir esse aqui, Open Excel. É nele que vai estar, vou apertar aqui Ctrl E. É nele que vai estar o ponto dos seus furos, né? Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte: a CNC que você for utilizar com ele, vamos selecionar ele aqui, também fazer o espelhamento. A gente setou a origem dele. A gente setou a origem de um, mas acabou não setando a do outro. Vou disable plot aqui rapidinho. Vou selecionar aí a origem dele. Cadê? Vamos dar um enable plot aqui. Ainda não tá certa. Pera aí. Caramba! Propriedades. Não. Caramba, cadê a função de mover, velho? Putz, grilo. Caramba, velho. Não, eu vou remover esse aqui. Eu vou remover ambos e acrescentar de novo. Vai ser bem mais fácil. Ok. Ctrl G. Esse bottom layer. Open. Ctrl E. Esse true aqui. Open. Lembrando que se você for fazer o seu projeto, o seu G-Code para ir para CNC,
quando você for fazer o seu G-Code para ir para CNC, eles vão gerar G-Codes diferentes, ok? Então você tem que ter tudo isso em mente. Então vamos lá. Setar a origem. Não, eu não espelhei ainda, né? Então vamos lá. Espelhado. Espelhado. Os dois foram espelhados no eixo X, não foi? Foi. Assim tá encaixando. Se eu espelhar no eixo Y. Eixo Y. Não encaixou. Enfim, vou eliminar isso daqui. Depois vocês elaborem seu. Eu mesmo não utilizei. Vocês podem elaborar aí o seu esquema de vocês e depois vocês fazem aí o alinhamento. E assim, para você gerar ele, o que a gente faz primeiro? A gente seleciona ele, aqui o arquivo Gerber que você vai utilizar, e vamos aqui em Properties. Aqui em Properties a gente vem em NCC Tool. Você clica em NCC Tool e aqui vai ter, esse aqui que ele entende como Tools Table, é como se fosse as brocas utilizadas para o seu serviço. Você vai vir aqui, vamos eliminar uma, e vamos colocar aqui o diâmetro da sua broca. No caso, aqui que você colocaria aquele diâmetro calculado pela ferramenta de calculadora, considerando aquele ângulo em V, né? Mas aqui, como eu já falei para vocês a minha estratégia, eu vou colocar 0.3. E esse aqui, esse TT, você mantém, ok? Se mantém. Pode manter em C1. Agora, tendo isso em mente, a gente vem aqui, esse negócio de ordem forward ou reverso, é porque é o seguinte, se ele for do maior para o menor ou vice-versa, né? No caso aqui, se for em forward, você pode perceber, means that the tools will be ordering from small to big, então ele vai do menorzinho até o maior. Eu vou colocar em forward mesmo. E esse aqui, esses parâmetros, overlap, é para cada vez que ele for passar de novo na trilha. Como eu havia comentado com vocês. Quando você configura o caminho, ele vê quantas vezes ele vai ser necessário passar de acordo com o diâmetro do que você colocou no tools e de acordo com o tamanho do gap que ele observa. Então, esse aqui, o overlap, seria o quanto que ele vai avançar mais para próximo, que ele vai comer mais, alargando a trilha. Esse aqui, margem, você pode colocar em 0, que ele faz uma margem ao redor de toda a placa. Você pode colocar em 0 para fazer ela sumir. Aqui o pessoal costuma colocar 10%, mas no meu caso eu acho que ele não vai nem utilizar. E aqui você coloca nos parâmetros, coloca init self. E aqui a gente vai generate geometry. Aí ele vai fazer o cálculo e pronto. Então você consegue ver aqui já, essa linha bem sutil aqui, em vermelho, já é a sua, de certa forma, o caminho que ele está planejando fazer. Ok? É a área que ele vai tentar comer e tirar o cobre. E como você pode ver aqui, tem uma linha só, né? Se tivesse colocado uma broca menor do que esse 0,3, ele teria dado mais uma volta, teria mais de uma linha aí no meio. Aí aqui. Agora aqui é que a gente começa a controlar os parâmetros que vão ser aplicados lá na CNC, que vai ser a velocidade em que ele viaja no eixo X e Y, vai ser a velocidade aqui a velocidade no eixo Z, e aqui vai ser o corte de profundidade para se gerar a trilha, esse gap da trilha. Como eu havia falado, vou colocar 0,08. O teste que eu tinha feito, que eu não fiquei satisfeito, estava em menos 0,1. Ok? Então vou tentar ir um pouquinho menor agora. E esses valores aqui do feed rate, é o seguinte, vocês têm que considerar, gente, uma outra parte aí da problemática, a fragilidade da sua broca. Eu não tinha tanta noção a respeito disso, eu acabei comprando uma broca que era, além de ser fina demais para o negócio, ela não aguenta uma força que eu aplico, entendeu? Mas assim, eu sei que se eu me livrar daquele esse excesso aqui, eu vou mostrar na imagem para vocês, eu acabo conseguindo me aproveitar um pouco da ponta, só que ainda assim ela é muito frágil. E durante um dos testes ela não aguentou, ela estourou. Eu vou mostrar as fotos aí, vocês devem estar vendo, né, as duas comparadas. E, enfim,
vocês têm que estar atento a qual material da sua broca e quanto que a geometria dela vai influenciar na resistência dela. E tudo isso você vai considerar quando você for selecionar aqui essas velocidades. Então a gente vê aqui no feed rate, acho que de 100 tá bom. Para a broca que a gente vai utilizar, que é a própria do Lab Micro, que tem esse formato em V, e esse do eixo Z a gente vai manter, prefiro manter. E uma vez que está feito isso aqui do End Move, né? Qual que seria? Eita. Isso aqui o que quer dizer? Ele quer dizer que qual que seria as posições finais uma vez que ele terminou de trabalhar. Você não precisa mexer em nada não, tá? Isso aqui é 15 mm que ele vai subir da placa. Assim que ele parar, você consegue mexer sem problema usando o próprio Candle, tá? Então você pode manter isso aqui do jeito que tá. Aí você vem aqui, Generate CNC Job Object. Pronto, ele gerou. Aí olha só, tá vendo esse caminho em azul? É esse o caminho que ele vai traçar. Entendeu? É esse aqui o caminho que ele vai traçar. Vem aqui em Projects, então a gente fez aquele NCC. Inclusive você pode gerar CNCs diferentes, tá? Você clica nesse objeto e aqui em Properties ele vai interpretar aquele objeto. Você pode fazer mais de um arquivo para ir na placa, tá? Mas assim, eu vou disable o plot dele para ficar um pouco mais limpo. E assim a gente pode ver. Quando a gente seleciona aqui Gerber Bottom e vem aqui em Properties, nós conseguimos ver aqui as configurações que estão, né? O path, etc. E assim é só Save CNC Code. E aí a gente vem aqui. Vou colocar... Esse aqui são vários testes que eu tinha feito. Vou colocar aqui... Aula. Pronto. E salvar. Pronto. Nosso trabalho aqui no FlatCam acabou. Agora é só a gente ir lá na CNC configurar e abrir o Candle que a gente vai pôr a mão na massa. Lembrando, gente, evitem fazer isso quando estiver rodeado de pessoas no laboratório, porque quando você liga a máquina faz uma barulheira desgranhenta, ok? E com a velocidade 100 que a gente colocou no X e Y para essa plaquinha, a média que vai durar aí o serviço seria uns 15 minutos. Ok? Então, isso é uma plaquinha super simples. Dependendo do quão complexo for, quão maior for aí o seu projeto, o negócio vai ficar mais complicado. Então, tente ligar ou utilizar esse tipo de ferramenta ou em algum ambiente que barulho seja tolerado, ou quando não tiver muitas pessoas ao redor. Então, vamos lá. Vou levar o computador agora lá para lá e a gente vai começar a gravar mostrando paralelo com o Candle aberto. Certo, pessoal. Então, basicamente essa daqui é a CNC, tá? Essa fresadora. E como é que funciona? A gente primeiro tem que ligar a fonte dela, que é essa daqui, né? Vamos ligar aqui. Da última vez ela estava com um pouco de mau contato, mas era bem aqui, a gente deu um jeito. E o que acontece? Isso aqui vai alimentar essa central aqui. Dá uma volta rapidinho. Alimentar essa central aqui, e que ela que vai gerenciar aqui todos esses motores de passo. Foi do último teste. Isso aí que fica resíduo do último teste. E assim, você tem que ter aqui, nesse caso, um conector de tipo C para conectar então no computador de vocês. Uma vez que você tem isso, a gente vai ligar ela nesse botão aqui. Pronto, faça-se a luz, ela está ligada. Agora é o seguinte, uma vez que ela está ligada, se você usa Linux, você pode ter alguns problemas de conexão, porque ela é interpretada quase que como se fosse aqueles esquemas do Arduino, onde o device você tem que dar permissão de leitura e escrita, não de execução, mas pelo menos leitura e escrita, né, para eles. Então você tem que ficar esperto nisso aí. Você pesquisa rapidinho como é que faz. Aí uma vez que você tenha ele, vamos aqui abrir o Candle, né? Vamos conectar no computador. Olha aí, ele já reconheceu. Você já tem aí, meu mouse ele sempre fica ruim quando eu conecto. Espera só um pouquinho, eu vou ali pegar um mouse emprestado aqui de um dos computadores.
Aí, eu não sei por que isso acontece, mas acontece, né? Maluquice de hardware que tem em todo canto. Mas enfim. Com o Candle já ligado, conectado, você pode vir aqui, configurar isso para ter certeza. Você vem aqui em Services e Settings, e você pode perceber aqui, das portas que estão conectadas. Opa! A gente pode dar aqui um OK e fazer um teste. Opa. Aqui embaixo ele tem algum problema aqui, não é esse. Aqui, esse TTY ACM0. E você pode colocar o balde em 9600 mesmo, ok? A gente dá um OK. Aí. Vamos mudar aqui o passo, porque eu passo da fresadora, mas ela já está respondendo. Tá muito pequeno. Vou colocar 5 passos e com FED é como se fosse a velocidade que ele vai mandar a ordem, né? Pronto, ali ela já está respondendo. E com as setinhas aqui você vai controlar a posição dela no eixo X, Y, né? E essas outras aqui você vai controlar o eixo Z, que é o quanto que ela vai subir ou descer. Sei lá que movimentos. Pronto, até alinhar aqui a gente tem um espaço bom aqui para poder mexer. Ok, chegou aqui nesse limite e agora a gente vai dar uma olhada aqui na broca. A broca, você consegue folgar aqui esse esquema dela com um pouquinho de força bruta mesmo, tá? Porque isso às vezes emperra, e a ideia é isso mesmo, né? Ele tem que ficar bem firme. E a broca aqui você manuseia, que ela é disponível aqui no Web Micro. E essa aqui, você pode ver aqui a ponta dela, né? A caixinha, pelo menos a embalagem diz que é de 0.1, né? A mesma que eu mostrei para vocês ali, bem fininha, que não segurou o tranco. Mas como essa aqui tem um shape em V e essa parte aqui é meio tipo assim um cilindro cortado, né? Um cone na verdade cortado, ela aguenta muito mais o tranco. Aí então você vem aqui, coloca ela, lembrando que ela não pode ficar nem muito para dentro, porque senão ela não consegue alcançar a placa, tá? Isso aqui desce até o final, mas ela fica com um vão. Então você tem que colocar isso aqui mais ou menos nesse tamanho aqui. Ele já vai segurar, já vai fazer o serviço sem problema. Então você enrosca. Agora, vou pegar aqui uma placa. Fazer aqui na placa virgem. Gente, diferente de outros métodos, isso aqui vai passar uma faca, né, para fazer a forma. Então não é como nas outras, onde você vai tem outros métodos para fazer as placas, essas PCIs, né, que o pessoal faz impressão a laser, depois impregna aqui às vezes com aqueles procedimentos de transição térmica, né, que o pessoal usa o ferro de passar roupa e às vezes alguns até a frio usando acetona. Mas esse aqui você não precisa ficar limpando com bucha não, tá? Agora tem alguns desafios aqui, alguns outros trechos da problemática, que são o seguinte: quando a gente fixa a placa aqui utilizando esses esqueci o nome, esses sargentos, né? Será que é o mesmo nome que o pessoal usa naqueles negócios que fixa na mesa, né? Que acontece? A tendência, eu vou pegar uma velha aqui, é ela entortar e fazer uma barriga. Aqui, entortar e fazer uma barriga no meio. E essa barriga interfere, fazendo com que as trilhas da lateral fiquem certinho, ou então às vezes um pouco mais finas do que deviam, e as do meio fiquem mais grossa do que deveria. Cadê? Essa aqui foi o que eu tinha comentado. Então algumas trilhas aqui ficaram super fininhas, não gostei do resultado, e outras ficaram até boas, né? Então, para tentar driblar esse problema da barriga, você pode tentar improvisar aí um tipo de calço com papel e colocar nessas laterais onde você vai fixar esses carinhas, né? Mas lembra, você pode acabar fazendo a barriga no outro sentido. Então você tem que ficar esperto aí e controlar o tamanho, o quão alto vai ser e o papel que você vai fixar. É basicamente assim, né? Esse parafuso aqui você coloca aqui pela parte de baixo e essa parte aqui fica externa, né? Você vem aqui e aperta, sem segredo. É um pouquinho chato mesmo, mas essa é a parte... Vamos lá, isso
Essa é uma parte bem importante. Fazer isso sozinho às vezes é complicado. Se tu tiver em colaboração com alguém que já conhece o processo, é melhor. Aí, tá bem apertado, você pode fazer um teste aí de movimentos. Outra coisa, às vezes esse negocinho pode atrapalhar na movimentação da broca. Então evita que ele fique perpendicular à placa, ok? Então eu vou tentar mover aqui. Se eu virar aqui. Aí, pronto. Aí quando eu apertar ele vai ficar rente. Pronto. Agora é o seguinte, agora vem duas coisas importantes. A gente vai abrir. Esse aqui não tem tecla de atalho, então você tem que vir aqui em Open. Vamos escolher aquele que a gente fez, que é o Gerber Bottom, né? Pronto, aqui ele abriu a placa e perceba que esse ponto de origem que ele reconhece aqui é o mesmo ponto de origem que a gente tinha setado lá no FlatCam. Agora foca aí na CNC. O que acontece? Você vai ter que fazer uma calibragem nesse sentido, ok? Então você vai ter que, na CNC, você vai controlando pelo computador, vai ter que chegar mais ou menos onde é esse ponto de origem lá. Como você pode ver, no computador está bem desregulado, então a gente vai calibrar isso. Focando na CNC, você vai olhar e levar a CNC física daqui para perto da plaquinha. Aqui eu vou diminuir o passo, que está de 10, vou colocar em 5, que o ajuste vai ficando mais fino, né? Vou colocar em 10 de novo para abaixar. Eu vou abaixar um pouquinho no eixo Z. O eixo Z é sempre mais lento mesmo. Vira, pode virar. Isso. Essa visão aí é perfeita. Pode até deixar ela na mesa um pouquinho. Mais. Aí. E aí vai ter alguns pulos do gato que a gente vai utilizar. Pega a visão de cima, rapidinho, de novo. Aí, já tá bem próximo. E como essa plaquinha, na verdade, é meio centímetro em cada lado para cada, a mais do que foi interpretado para fazer o circuito, agora que vem um pequeno pulo do gato, que é o seguinte, a gente vai usar o multímetro e aquela função dele de continuidade, eita, tá desligado aqui. Putz, não tem espaço, hein? Acho que aqui dá, acho que aqui dá. Tira o meu computador. Já deve ter carregado. Enfim, e a gente vai utilizar a função de continuidade dele para saber se ele já tocou no eixo Z. Então assim, você vê que a gente movimentou muito aqui no Candle, né? E como é que faz para calibrar? Vamos setar aqui. Vamos considerar que a gente já... Olha aqui, a gente já meio que alinhou no eixo XY. Então a gente vê aqui 0XY. Aí pronto, ele alinhou aí, nesse sentido. Só que agora a gente vai alinhar no eixo Z. Oi? Agora posso pegar? Sim. A gente utiliza aqui aquelas perninhas de jacaré, né? Junto com o multímetro. E lembra, você coloca naquela função para apitar na continuidade do multímetro, né? E você vai colocar uma na broca, desse jeitinho, e outra nesse ferrinho mesmo, que ajuda, ele é condutor, tá? E agora a gente só vai mexer no eixo Z bem devagar, afinando, né, o passo até ele tocar. Em passos de 1, como ele está muito mais perto, eu vou colocar em passo de 0,01. Aí, tocou. Então, abaixa, seta e sobe de novo. Pronto, é isso. A gente já tem tudo calibrado. Onde é que ele toca a placa e qual o eixo de origem nas três dimensões. E como esse código aqui já está carregado, cara, agora é só tu tirar os jacarés. Ué, desliga, meu chapa. Tirar aqui os jacarés.
e mandar brasa para ela começar o serviço. E é aquilo, é uma barulheira do caramba. Isso sim. Mas é isso, assim, quando a gente envia de primeiro ele leva para essa posição daqui, né? E aí ele perde permissão para continuar. Ele sempre pausa. Assim você pode cancelar, se acha que tem alguma coisa errada, você pode dar uma olhada aqui no caminho que ele vai fazer. E agora é isso, irmão, vou mandar a brasa. Você despausa aqui e vai começar a barulheira. O eixo é sempre meio devagar, mas você vai ver no caminho que ele vai fazendo a trilha certinho. É normal ele ficar subindo em cena, tá? Isso é para fazer esses ajustes mais finos em algumas pontas. E aqui no pêndulo ele interpreta o seguinte: onde ele ainda está preso, é porque ele vai passar de novo. E é isso aí. Ok, pessoal, e esse aí é o resultado final aqui, bem perto do final. Vocês podem ver até aqui no Flatcam. Né? Então, assim que ele terminar aqui, e foi esse aí o resultado final que a gente obteve nessa produção aqui. E é isso aí, pessoal. Esse aí é o resultado final. Como vocês podem ver, ela vai subindo até aquele milímetro 15, né? E aí ele encerra. E aqui no Candle ele mostra o tempo usado para fazer a placa, né? E aqui, ó, 35 minutos. Era a previsão, durou quase 1 hora. Bora tirar daqui para ver. Ó, a gente conseguiu colocar lá bem mais fino que o outro. A gente tava procurando aqui outra plaquinha pra achar. E assim, como teste final, gente, que é recomendável fazer, eu vou desligar aqui a CNC pra gente poder ligar ali o multímetro sem medo. Rapaz, tá osso aqui, viu? Aqui com o multímetro ligado, só tem um último teste que é recomendado vocês fazerem, que é o teste de trilha, né? Saber aí se não tá... Aqui, por exemplo, esse aqui é o próprio ND. Aí, já não tá tendo... A gente percebe aí que tá tudo certo, ele tá bem isolado, né? E aí a gente testa no mesmo nó. E assim vai fazendo esses testes. É bom fazer com eles... Com cada um das perninhas, né, que iria o atemego. Pá. Aqui, essa aqui, por exemplo, tá com alguns errinhos aqui, nesse canto. Acho que foi essa que ficou perto do final. Foi. Não, pior que não. Foi as do começo. Mas aí você corrige mesmo manualmente.
né? Então olha aqui, essa aqui por exemplo já tem um curto-circuito, aí já não tem mais, foi só limpar. Aqui tá certo, deu curto, aqui não, realmente já tá isolado. E uma vez que você faz aí o teste em todos os pontos da trilha, tá tranquilo. Esse aqui foi o melhor resultado que eu já obtive, né? A gente perdeu aquela que eu tinha feito que ficou ruim. Realmente eu não sei onde é que tá. A gente saiu um pouquinho, deixou aqui a máquina trabalhando e não conseguiu achar mais. Mas que a gente for conseguindo montar aqui as pontas soltas, deixar tudo certo, a gente resolve isso. E foi isso aí, pessoal. A gente espelhou aqui os buracos. Ó, você pode ver que ficou assim um pouquinho torto. Mas não tem problema, né? Um esquema. Você pode fazer numa placa maior e depois fazer o corte com os estiletes, né? Para cortar a placa do tamanho certo. Mas assim, tá bem usável. E os furos eu vou fazer manualmente, né? A estratégia para CNC é essa. Então, dependendo de quão complexo for o seu projeto, é uma alternativa viável. Lembrando, gente, que ela faz muito pó, então é recomendado, tá? Uma vez que você termina, na hora você terminou aqui o uso, o trabalho, você pega e limpe, né, todo o ambiente. Esse aqui foi o calço utilizado para segurar a placa e evitar aquela barriga, né? E tá aqui então todos os equipamentos. Se a sua placa for uma coisa maior, tem também os outros 2 parafusos aqui, com os apertos para você utilizar. E lembrando que assim, em 4 cantos, né, você vai ter que improvisar um calço para cada um. E foi esse aqui o resultado final, pessoal. Aí o furo é feito manualmente. Agora, assim, por que às vezes é preferível fazer o furo manualmente? Porque nos projetos que o FlatCam utiliza, ele entende que você vai ficar alterando a broca o tempo todo para fazer o furo do jeito certo. E ter que controlar a profundidade de cada um deles, assim, eu não explorei tanto essa opção lá. E o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado para que a fresadora, quando for perfurar e fazer o furo, ela não atinja a parte de baixo, entendeu? Isso é um perigo a ser considerado. Então, compensa muito mais, às vezes, você pegar uma impressão simples, né? E colocar os furos por cima, ou então você já aproveita aqui o circuito já feito e você já faz os furos assim que tiver feito os gaps nas trilhas. Porque se você não tiver controle bom da fresadora, ela pode acabar perfurando essa parte dessa base. Inclusive, isso aqui fui eu não, tá? Deixar isso claro, já tava assim quando eu cheguei. Tem alguns trechos aqui onde isso acabou acontecendo, né? Aqui também teve uma pequena lasquinha, mas esse aqui é muito, muito pequenininha. Talvez tenha sido até com esses furos aqui. Agora esse daqui não. Esse aqui realmente foi alguma fresadora em algum momento aí sendo utilizado. Então era isso que eu queria comentar. As circunstâncias em que um furo aqui é preferível que seja feito manualmente com a furadora. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até outro dia.